Só uma questão de ordem. Eu entendi pela fala do Elton e pelos aplausos de vocês que está todo mundo querendo chegar nos finalmente, então eu vou pedir para as pessoas procurarem fazer falas mais curtas agora e a gente passar para as propostas. Pode ser isso? Por favor. Uma questão já de encaminhamento também. Eu sou Leandro, professor do curso de Psicologia. Então, assim, ó, uma coisa importante. Já que existe essa suposta lista, que essa lista seja comparada com os projetos já existentes, tá, com as condições necessárias de qualidade desse projeto, porque tá, o que eu tenho visto na lista dos colegas são colegas, inclusive, que tinham aceitado uma hora e que voltaram atrás. Portanto, eu não sei de onde que tiraram esses 80%. Mas a impressão que eu tenho é que esses são números jogados. Então, tomem cuidado para não cair no discurso que é o discurso do status quo. Só isso. Então, por encaminhamento, seja comparado a listagem com aqueles projetos que já existiam. Façam comissão, acho que os estudantes têm autonomia para isso, a preferência controle social, sempre é importante, não faz mal a ninguém, tá? E que isso seja um encaminhamento. Tem a próxima pergunta. Dois deles eram os professores do nosso curso. O professor foi passado essas condições, o professor não aceitou, foi atrás, o que aconteceu? Ele foi demitido. Outro, a professora deu sequência no projeto, mas não porque ela aceitou a maneira como estava sendo proposta, mas porque ela não queria parar com o que a gente já estava produzindo há muito tempo. Porque esse nosso projeto há um tempo e a gente já estava dando sequência, ela não quis interromper. E o terceiro projeto, que estava em andamento, ele foi cortado e a gente não tem previsão de volta, porque o professor não vai aceitar o que está sendo proposto. Então, eu não sei de onde surgiram também esses 80%, porque dos 3 projetos que eu fazia, nenhum deles vai voltar. E um deles foi demitido do professor. Pessoal, tem uma lista de presença da Assembleia que estava passando para ser assinada. Por favor, entreguem ela para a Gabriela para a gente poder ter o e-mail, o contato do pessoal. Bem, boa noite para todos e todas. Meu nome é Wander, sou presidente da União Catarinense de Estudantes. Só salientar que é muito importante que a gente possa se organizar aqui para dar um pontapé inicial para essa luta aqui na universidade. Nós ficamos sabendo desse problema de vocês hoje à tarde. Estamos viajando pelo estado todo em relação a reajuste de mensalidade das universidades privadas, está complicado. Aí quando a gente chegou, a nossa funcionária repassou que alguém daqui da Unisul passou lá e deixou o recado para que a gente pudesse vir aqui. E ao mesmo tempo, quando a gente conseguiu falar com alguns estudantes, a gente já falou com o nosso departamento jurídico. A gente vai, a partir da semana que vem, conversar marcar uma audiência na Secretaria de Educação e com o Ministério Público, acompanhar do nosso advogado, para que a gente possa saber para onde está indo as verbas do artigo 170, que é direcionado para as universidades do sistema CAF, que tem que ter ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da educação. Se a universidade que tem que ter ensino, pesquisa e extensão não está sendo investido o dinheiro que vem para cá, para essas 3 áreas, então ela não cumpre o seu papel de existir, né, ela não está propagando o conhecimento como ela deve. Então por isso a gente vai dar esse pontapé inicial, a gente se coloca à disposição de todos e todas aqui também, para a gente poder dar adiantamento no movimento. Saudações da União Nacional dos Estudantes, que também aqui se encontra comigo, que sou diretora, com o Wander, com todas as entidades aqui presentes, centros acadêmicos e diretório central dos estudantes. Saudações para vocês, que hoje, muito provavelmente, no contraturno de vocês, estão vindo aqui para lutar por um direito, para lutar por uma educação que a gente acredita ser a mais correta, a mais adequada e a que vai servir para o nosso projeto de desenvolvimento de um país mais justo, mais solidário e mais soberano. E é aqui que se faz essa luta, é sem burocracia, é sem reunião de porta fechada e é com todo mundo opinando na livre expressão de todos que a gente vai conseguir garantir isso. O que reúne a gente aqui é mais uma arbitrariedade que é reflexo desse sistema que hoje abrange e oprime Santa Catarina, que é o sistema CAF, que é o sistema que mais detém as vagas do ensino superior de Santa Catarina e que faz sangrias como essa, que já aconteceram em outras universidades. Cotidianamente, a essência da universidade para nós é de produção, socialização do conhecimento, e para a gente aqui cortar pesquisa
pesquisa, cortar a extensão além de infringir princípios de quem acredita numa educação emancipadora e com projeto de desenvolvimento nacional, é pensar que a gente vai estar tirando de uma comunidade um bem-estar e uma produção de uma universidade, que é o papel dela também. Dentro aqui da Unisul, eu acredito que esse negócio de que 80% é o caminho ou de que vai tirar, não é a discussão. Como é que vocês avançaram e tiveram 100 projetos, que se diga aqui, e agora vocês vão aceitar 80? Vocês já tinham 100, que com certeza é pouco para um universo de uma universidade desse tamanho, e agora 80, e os outros 20? Eles não tinham relevância social? Os outros 20 foram aprovados por quê? Se eles não tinham relevância social, por que eles foram aprovados naquele momento? Eles têm que sim permanecer, eles têm sim todo o direito de continuar com seus bolsistas e atendendo as pessoas a que se destinavam esses projetos. Inclusive, hoje, os projetos de extensão se configuram como uma alternativa para a gente se manter dentro da universidade, que cobra uma mensalidade violenta e que sangra cada vez mais no bolso do estudante que não tem condições de chegar à universidade pública porque ela não existe em Santa Catarina. Então, não recuem. Esse é o encaminhamento que eu quero dar aqui para vocês. Não recuem, publicizem cada vez mais a luta de vocês, façam um informativo, entrem em salas de aula, procurem todos os espaços possíveis, divulguem isso na mídia, vão para cima, vão para blog, não recuem, não é 80, não é 70, não é 95, não é 99, são 100 e muito mais, inclusive, porque pesquisa e extensão, junto com o ensino, é o tripé, é essa universidade que a gente quer construir. Ninguém nunca deu nada de graça para os estudantes, nem para o povo brasileiro, e se vocês recuarem, não é isso que vocês vão conseguir também. Buscando já encaminhar também, a interpretação que eu tenho, acho que como a maioria aqui, de fato, foi um ato arbitrário, antidemocrático, o corte dos projetos de extensão, que não discutiu com a comunidade acadêmica, e também esse acordo, essa proposta feita entre o DCE e a reitoria, para mim parece... Não, é óbvio que não é tão antidemocrática, mas também falta democracia nesse processo, porque como é que a gente vai decidir se os professores, em que condições os professores têm que aceitar ou não voltar a fazer os projetos funcionar. Mas enfim, para encaminhar, para a gente poder tirar aqui algumas deliberações. No panfleto que a gente entregou, tem uma fala aqui, uma reprodução literal, de uma fala do desembargador Lédio Rosa, em audiência pública, discutindo problemas mais graves do que a gente está discutindo hoje na Univale. E eu vou resumir, porque acho que as pessoas já leram. Mas ele diz o seguinte, que a Unisul é pública, além de ter que ter eleição direta, além de ter que contratar por concurso público, uma coisa que chamou a atenção para esse nosso momento é que o Tribunal de Contas do Estado tem que fiscalizar as contas da Unisul. Quer dizer que se tem problema nas finanças, o Tribunal de Contas tem que investigar. E isso não acontece porque uma normativa interna do Tribunal de Contas, por vontade política, segundo o desembargador, acaba valendo mais do que a Constituição. Ou seja, uma norma interna criada pelo presidente do Tribunal de Contas está deixando de lado o que diz a Constituição. E ele diz aqui que se essa portaria for revogada, essa normativa, o tribunal voltaria a fiscalizar as contas da Unisul. Então, a proposta que eu gostaria de deixar aqui é que a gente organize, além de abaixo-assinados, manifestando a nossa vontade de que voltem todos os projetos de extensão a funcionar, de que não se demita nenhum professor por ter manifestação crítica nessa universidade e de colocar outras questões em relação à democracia, que a gente elabore um dossiê, um documento para levar. E levar não é eu levar com 40, com 30, com 50 pessoas no Tribunal de Contas do Estado, protocolar esse documento, informando o que é que está acontecendo na universidade e pedindo que o Tribunal de Contas faça uma operação pente fino na universidade. Se está faltando dinheiro, nós temos que saber por que está faltando. Inclusive para poder dizer, eu não estou dizendo que tem gente roubando, mas talvez se gaste mais dinheiro com propaganda do que deveria. A gente tem o direito de saber disso.
Além disso, a gente pode procurar a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para que organize uma audiência pública como essa da qual tem a fala aqui do Lédio Rosa, que vai convidar o reitor, que vai convidar o governador do estado, que vai convidar o presidente do Tribunal de Contas e uma série de autoridades, além, é claro, das entidades de representação estudantil, para participar e para tirar encaminhamentos, mas como uma coisa oficial da Assembleia Legislativa. Isso foi feito na Univale e pode muito bem ser feito na Unisul. Então essa é a proposta que eu queria fazer. Deixar esse abaixo assinado para a gente coletar aqui dentro da universidade e organizar também esse material expondo a situação para levar, protocolar como um ato político com várias pessoas presentes no Tribunal de Contas e na Assembleia Legislativa, solicitando a Comissão de Educação que organize uma audiência pública aqui na Unisul. Essa é a minha sugestão de encaminhamento. Quem é a próxima pessoa? Bem, queria saudar todos, né? Saudar a mesa, o professor. Meu nome é Alexandre, eu sou aluno aqui do mestrado em Ciência da Linguagem, né? E vim aqui também para dar uma contribuição, né? Porque esse tema é muito significativo, né? Essa ideia que a gente tem que preservar, de se manter em ensino, pesquisa e extensão, é o que torna a Unisul uma universidade, uma das melhores do sistema CAFEP, né? Mesmo com a crise toda, né? A gente desenvolve pesquisa aqui, né? Eu sou da área de Ciência da Linguagem, minha linha é de análise do discurso francesa, né? Pestiana, né? A gente tenta aplicar o marxismo na linguagem. E a gente faz essa discussão, acompanha, né? E uma das coisas que me motivou a vir aqui hoje, quando eu vi o cartaz que convocava a Assembleia, eu vi que o cartaz estava convocado pela base do movimento, não pela direção, né? Por seus acadêmicos que fizeram a mobilização e não o DCE, quando o DCE tinha que ter tomado a dianteira e feito isso, né? Então a contribuição aqui é o seguinte, né? Não vamos avançar aqui na universidade se não houver luta concreta, né? E se o DCE não se propõe a convocar a luta, a gente tem que respaldar os seus acadêmicos que fizeram essa convocação e, na medida possível, até eleger aqui, né, uma direção alternativa que encaminha as lutas que nós precisamos travar na universidade. Porque isso que o professor do sindicato colocou, né, acho que é fundamental. Eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos travar a luta aqui sim, eu acho que a bandeira da eleição direta para reitor tem que fazer parte dessa mobilização, né? De não podemos perder a oportunidade de politizar o movimento, de politizar as pessoas, né? Eu estava falando aqui da questão que a gente ser o único estado que elegeu os democratas, né? Que é a força política mais reacionária e conservadora do país, né? E a gente corre o risco agora, né, com essa campanha de difamação, de ter um retrocesso na eleição nacional também, que nós não podemos permitir. Então, a gente precisa politizar as pessoas, dizer a elas mesmo que sem luta, sem mobilização, a gente não vai alcançar nada. E o espaço da universidade é um espaço privilegiado para travar o debate. Né? A gente fica muito voltado para esse discurso único, né? Que só tem um caminho, que só tem um rumo. E aí, quando a universidade é o contrário, é o lugar da polarização do debate, né? Da divergência de ideias mesmo, para a gente poder evoluir enquanto ser humano. Senão não fazia sentido a gente estar aqui. Então a proposta é essa, que a gente eleja aqui, né, um comando para essas mobilizações e que esse comando de forma efetiva trava essa luta, acrescentando essa bandeira da eleição direta para reitor, que a gente, de forma tripartite mesmo, e que a gente leve isso lá para a Assembleia Legislativa, convoque os órgãos públicos fiscalizadores, né? E se o pessoal do TCE quiser se incorporar, também não vejo nada contra, não tenho nada contra o TCE, só acho que tem que estar mobilizado, tem que estar na luta, né? O TCE perdeu não dá. Só isso. Obrigado. Oi, eu sou aluna de psicologia. Eu achei que seria relevante eu compartilhar com vocês a minha experiência, porque na realidade eu era aluna da Univale. E eu não sei se vocês estão a par do que aconteceu assim, com a Univale. Na realidade nem eu estou a par do que aconteceu com a Univale. E parece que esse é mais ou menos o rumo que leva a Unisul. A gente não sabe muito bem o que as coisas acontecem até que elas simplesmente acontecem. Um belo dia eu estava indo para a aula, cheguei na aula e o curso de psicologia fechou. Está fechando, vocês têm direito até a formatura e tal, mas, né, e com isso decaiu o nível, né, desnecessário falar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, que já, né, não eram muito levados a sério, a coisa foi ficando um pouco fora do controle. E aí eu transferi para a Unisul. Então, assim, com essa situação dos projetos de extensão, me lembra um pouco a situação que eu vivi na Univale, no sentido de, assim, todo mundo estava encaminhado, todo mundo se inscrevendo nos projetos, participando, beleza, até que